Bom dia a todos. Antes de começar, a gente sempre dá os recados dos nossos trabalhos que vão além dessas palestras e passes. De sexta-feira, às 19h45, a gente tem um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, né, que é um trabalho diferenciado, não é palestra, não está aberto ao público, é só aquelas pessoas que estão passando por esse problema de dependência ou que têm familiares que estejam passando por esse problema. O trabalho social da casa, todo segundo sábado de cada mês, a gente distribui 64 cestas básicas às famílias cadastradas. Então, a gente mantém permanentemente a campanha do quilo para doação de alimentos não perecíveis. Aos sábados, também depois das palestras, a partir das 5, a gente monta lanche e distribui nas imediações aqui do Carandiru e do Tietê, que também é um trabalho que precisa sempre de voluntários, quem quiser participar, todos os sábados, no final dos trabalhos das palestras, a partir das 5. E para começar os nossos trabalhos de hoje, nesse domingo, a gente se acomoda nas cadeiras, respira fundo, eleva os nossos pensamentos, deixa aberto o nosso coração, a nossa mente para as palavras que vão ser ditas aqui, deixa um pouco das nossas maiores atribulações do lado de fora, só por esses poucos instantes que a gente vai estar aqui, para receber as bênçãos da espiritualidade da casa, esses nossos amigos que já prepararam o ambiente para a gente, que nos receberam com tanto carinho, com tanto amor. Então fiquemos receptivos para isso, e também para ouvir as palavras do nosso expositor, que essas palavras sirvam, cada uma delas sirvam de guia para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, para as nossas mudanças de postura, para as nossas mudanças de vida que se dão aos poucos, mas que são necessárias, para que nos aumente a fé e nos faça levar o pensamento a todo instante do nosso dia, que nós estivermos diante de alguma dificuldade. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, a Deus, ao nosso maior mestre, e que sejamos aqui assim abençoados e possamos nos recarregar de boas energias para o resto da semana que se inicia. E assim foi. Obrigado, Fê. Bom dia, gente. Muito bom, né? E hoje tá um bom dia mesmo, solzinho gostoso, o céu tá aberto, tem nenhumas nuvens. Na noite de ontem era a mesma coisa. Aqui em São Paulo a gente até conseguiu enxergar algumas estrelinhas lá no céu ontem à noite. Que bacana, né? Nós estamos daí nesse momento em pleno inverno, né? Então a gente percebe que o país que nós vivemos, né, ele é abençoado, porque em pleno inverno nós estamos aqui de shorts, camiseta, né, acordamos dispostos, não enfrentamos as adversidades do tempo tão forte como que os nossos irmãos europeus sofrem. E é através dessa climatização, através desse ambiente que é fraterno e que é convidativo à reflexão e, acima de tudo, a ação, é que nós não podemos ficar parados, né? E quando nós ficamos parados, ficamos rígidos, colocamos raízes, colocamos fôlego, assim, a gente acaba, às vezes, trincando, não é verdade? Quando a gente faz muita coisa, a gente trinca, a gente acaba ficando enrudecidos. Então hoje nós vamos trocar aqui alguns comentários com vocês a respeito do livro La Fontaine e o Comportamento Humano, que é de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. E antes de nós discorrermos aqui, eu vou pedir licença, porque foi colocado aqui no final a fábula, eu achei bastante interessante e gostaria de lê-la na íntegra para vocês. É uma coisinha pequenininha, tá? Então a fábula, né, que La Fontaine, né, um grande escritor francês, ele fala o seguinte: o carvalho e o caniço. Um carvalho de bom coração, porém superficial em seus julgamentos, uma vez que acreditava na superioridade da aparência e desconhecia os valores verdadeiros ocultos na essência. Olhando a fragilidade do caniço e dele se compadecendo, assim falou: a natureza foi injusta com você, amigo caniço. Frágil como é,
Um passarinho é uma carga pesada para suas forças. E o mais fraco dos ventos o obriga a inclinar-se, a vergar a fronte. Ainda se tivesse nascido à sombra da minha ramagem e fosse mais alto, eu poderia servir de escudo para você e protegê-lo das tempestades que ameaçam. Devo acrescentar que eu admiro pela maneira como aceita, sem reclamar, a sua pequenez e a sua debilidade. O caniço agradeceu, então, a compaixão do carvalho e a bondade e replicou: não se preocupe com minha suposta fragilidade. Você se engana com ela. Por trás dessa aparência delicada, existe, em essência, uma força que me faz ser forte e autossuficiente. Eu sou flexível, eu me curvo se preciso for, mas não quebro. Na verdade, os ventos são mais perigosos para você do que para mim. Mal terminou de proferir essas palavras, no final do horizonte, forma-se então um terrível vendaval, que, furioso e implacável, fustiga tudo que lhe aparece pela frente. E o carvalho e o caniço são alvo de seus açoites. A árvore enfrenta o vento forte e tenta a todo custo manter-se de pé. E a cana dobra, inclina a fronte. O forte que se julgava alto, como as montanhas do Cáucaso, e capaz de suportar os violentos temporais, não resiste, sucumbe. E o vento fica mais violento e arranca aquela cuja cabeça era vizinha do céu e cujos pés tocavam o império dos mortos. Então a fábula nos dá, como um ensinamento moral, a preocupação que muitas vezes as pessoas têm, de ficar preso à forma e esquece a essência. Ele chama a reflexão através dessa flexibilidade que temos que ter no dia a dia da nossa vida, no cotidiano que enfrentamos aí afora. Pois, se formos rochas firmes, aquela coisa enrijecida, o exemplo, a metáfora do carvalho é bem interessante, porque é uma árvore frondosa, com os caules firmes, com um tronco muito forte, com umas raízes penetrantes, mas com toda essa rigidez, ela não foi capaz de resistir a um vendaval. E já o caniço, aquela coisa mais fina, mais leve, mais teoricamente no visual mais frágil, pela versatilidade, pela flexibilidade, pela deixar-se levar, pelas situações e enfrentando essas situações conforme as suas próprias forças, ele consegue vencer as adversidades. E nós, se traçarmos um paralelo, quem sou? Será que eu sou forte e rígido como um carvalho ou eu sou frágil e flexível como um caniço? A gente para e começa a refletir. Muitas vezes as nossas atitudes, ela se faz necessária de sermos fortes, rígidos, mediante algumas determinações, sejam elas em nível social, profissional, em nível familiar, mas também, assim como, temos que ser flexíveis também, pois combinar essas duas forças, entre a força e a rigidez e a energia necessária que temos para executar as ações, mas sermos também flexíveis o suficiente para quando os obstáculos ou para quando os erros que cometemos. O exemplo da água é bem significativo. Nós sabemos que todo frondoso rio nasce de um pequeno gotejar, E essa nascente vai crescendo, vai fluindo, ele vai o quê? Serpenteando. É muito interessante quando a gente consegue ver essas imagens, aéreas. Tem lugar aqui na frente, tá? Essas imagens aéreas que mostram, o veio, o curso do rio. São vários S's. Você já viu essas imagens? É super bonita. Mas que rio burro, era só um reto que economizava caminho, Não, ele contorna para lá, ele vai para lá e tem uma meta. Qual é essa meta do rio, gente?
de atingir o oceano, de atingir o mar. Né? E este rio, ele, como eu falei, né, ele é persistente, nada vai o impedir. Se porventura ele encontra um rochedo na frente, se ele não consegue, né, ultrapassá-lo, né, a onda bate e não consegue ultrapassar, o que ele faz? Ele vai contornar esse obstáculo e vai seguir adiante. Ele não vai ficar preso, como que esse obstáculo é ruim, eu não vou conseguir fazer. Ele não vai ficar se lamentando desse pequeno obstáculo. Mas ele vai superá-lo e segue adiante. Daí a gente tem aquela imagem daquelas enxurradas, né, que levam, arrastam quarteirões. Aquela imagem do tsunami, para quem viu, uma coisa assim assustadora, a força das águas. Então a água, enquanto elemento totalmente frágil, ok? A água é uma coisa frágil, uma coisa, né, líquida, péssimo trocadilho, né? A água é uma coisa líquida que acaba tendo que enfrentar coisas sólidas. E aí, como é que diz o dito popular, gente? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então é isso, é o tempo, né? Isso se chama tempo. E através deste ir e vir da maré humana que nós, águas que somos, vamos enfrentando esses obstáculos. Isso é uma água, a gente continua fazendo exatamente esse som de água saindo assim para ilustrar a nossa palestra. Então nós vamos contornando esses obstáculos. Às vezes existem quedas d'água monstruosas. E essas quedas d'água, no decorrer do caminho da água, ela até se evapora. Mas mesmo enquanto o vapor, ela chega na natureza, no céu, e transforma-se então em nuvens, das nuvens de chuvas, ela retorna para o seu veio normal. Nada mais é do que a natureza explicando para nós este efeito maravilhoso, essa dádiva divina chamada reencarnação. Então, sejamos nós, né, pegamos o exemplo do Carvalho enquanto as decisões, mas enquanto a energia que temos que ser, a energia do amor. Não era essa energia que Jesus utilizava quando chegava na frente dos seus perseguidores e com extremo amor olhava nos olhos dele e falava: hipócrita, e aí? O cara falava assim: bom, e agora, como que eu faço? Né, ele não tinha a condição moral de enfrentar aquela ser de luz à sua frente, e enxergava toda aquela imensidão de beleza e de bondade, e ele falou: nossa, tudo que ele falou está certo, eu sou hipócrita. Mas ele era firme, Jesus, mas com amor. Assim como nós temos que ser firmes com amor. As decisões que temos que tomar, às vezes, nos chama a ação, e a gente não pode ficar parado, reclamando que aquela rocha está na minha frente, me prejudicando, impedindo que eu faça, e onde está Deus que não vem aqui me ajudar? Eu tenho que enfrentar esses obstáculos com muita determinação, mas também com flexibilidade. O que é essa flexibilidade? Todos nós somos passíveis de erro, nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos frágeis. Mas, quando eu reconheço deste erro dentro de mim, eu faço o quê? O exercício do quê? Da humildade. Então eu me curvo como caniço perante aquela pessoa que eu porventura fiz o mal, pratiquei alguma coisa ruim, pedindo o seu perdão, pedindo o seu amparo e sua ajuda, e me reergo junto com ele, para juntos caminharmos mais à frente. Então, se ficarmos inflexíveis, aí nós vamos estar exercitando o quê? O contrário da humildade é o orgulho. Então, não, eu sou, eu, aquele pronome possessivo maravilhoso, aonde muitas das nossas dificuldades está inserido neste ato, nesse imperativo: eu posso, eu mando, eu faço, eu aconteço. E às vezes, Deus nos dá todas essas possibilidades desse meio para você ser amado por Deus, colocar em prática o exercício do amor e da caridade. Mas somos frágeis, somos fracos, e muitas vezes nós nos deixamos levar pelo orgulho, pela inveja, pela maldade, pelo egoísmo. Sendo assim, nós nos iludimos internamente,
pois nos colocamos numa posição de carvalho e esquecemos que muitas vezes temos que nos curvar diante de diversas situações para podermos reerguermos à frente. E o exemplo nos é dado pelo próprio Mestre. Mestre Jesus, quando ele se curva diante dos seus apóstolos para lavar os seus pés. Indignados, pegos de espantos, os apóstolos, mas por favor, erga, não, imagina, eu não sou nem digno de desatar tua sandália. Ele fala, não, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Então, gente, mais uma vez, nós temos que enxergar nas ações de Jesus todo o ensinamento que ele nos deu. Todas as suas ações durante a sua vida toda foi um exemplo para nós. E muitas vezes nós nos colocamos ainda na dúvida, será que essa criatura existiu mesmo? Né? É o orgulho, né? Se é o carvalho dentro de nós falando. Pois alguém dessa estripe, né, não pode, acho que não é possível ter. Mas não, tudo bem, Jesus é da esfera crística, uma coisa mais à frente, mas vamos trazer para os nossos dias atuais. Né, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, quantas pessoas nós vemos fazendo esses gestos de auxiliar o outro. E pessoas não tão com tanta notoriedade ou com tanto assim poder de mídia, mas pessoas do dia a dia que estão aí fora, enfrentando às vezes noites de frio, porque deixam seus toucadores cheirosos e vão fazer serviços voluntários nas noites geladas da cidade de São Paulo. Vão enfrentar até o perigo das ruas desertas para levar uma palavra, levar um consolo. Quantas e quantas vezes hoje, domingão, né, nós estamos no descanso do nosso lar, aí toca uma campainha ou bate uma porta, são os nossos irmãos evangélicos, testemunhos de Jeová e qualquer outra religiosidade, e vemos pregar a palavra de Deus, e eu exorto, sai daqui, eu não quero saber de você. Ele não vem vender droga pra gente, ele vem falar de Deus. Se nós estamos caminhando na doutrina dos Espíritos, sabemos que somos todos irmãos e sabemos que temos que respeitar uns aos outros e não temos que impor nada, é muito fácil aqui dentro, então vamos fazer lá fora também. Quando esse irmão bater na nossa porta, vai até lá, ouça o que ele vai falar. Você não é obrigado a aceitar aquilo, mas você está sendo caridoso com aquele irmão que acordou 5, 6 da manhã, sei lá o quê, para poder se dedicar a propagar a palavra de Deus. Então eu serei flexível, aceitando com humildade esse momento, ou serei o carvalho forte que não vou jogar os cachorros nessa pessoa que bate a minha porta. É um momento de reflexão. É bom lembrarmos que as almas mais fortes são as mais maleáveis, abertas às mudanças e às novas informações, porque vem de encontro aquilo que Jesus disse, que muitas vezes nós não conseguimos entender. A quem muito sabe, muito será cobrado. Tem lugar aqui, Senhor. A quem muito sabe, muito será cobrado. E às vezes essa frase ecoa no meu ser e foi, meu Pai, perdoa-me. Porque não que eu sei muito, não é isso. Mas se a gente começa a entender alguma coisa, aí então a responsabilidade aumenta. Porque enquanto ignorantes no sentido de não conhecer, nós podemos errar por falta de conhecimento. E isso não é um peso tão grande para nós. Eu não sabia, errei, pronto, acabou. Agora, se eu sei e errei, né, a muito será cobrado. Porque você teve o conhecimento, você teve a instrução, você teve acesso à informação. O que você fez com tudo isso? Você fez coisas boas ou fez coisas ruins? Aí a gente começa a olhar e ver, né, quando o homem busca pelo poder, né, de ser aquela coisa cada vez mais, né, ter. Para quê? Para poder se enaltecer perante os seus irmãos, para poder se mostrar à frente dos outros, como um carvalho forte, nada me ataca, né? Nós temos muito exemplo disso nos nossos amigos que caminham pela esfera da política, né, gente?
É uma pena que muitos deles ainda não perceberam a responsabilidade que os leva nos cargos e nos encargos. Se todos nós trabalhássemos em prol da coletividade, a coisa seria muito mais fácil. Mas a gente percebe que existe uma preocupação em trabalhar pelo próprio umbigo. Então é meio complicado. Não vamos aqui discutir política, não é nem esse o caso, mas se nós trouxermos isso para a nossa esfera profissional, eu trabalho em prol da empresa, se for minha ou não, buscando ampliar as minhas alças no intuito de amparar aqueles que Deus me dá enquanto responsáveis, sejam eles trabalhadores, familiares e todos aqueles que estão em minha volta, ou eu procuro crescer simplesmente para ter mais poder e metal acumulado. Então vamos entender a missão que nós temos aí à frente. Porque muitas vezes nós, reencarnacionistas que somos, esquecemos que teve um ontem. E este ontem, ele é refletido no hoje. Então essa ponte, nesse ato de tempo que nós ficamos na erraticidade, a gente vai tentar, pelo menos, compreender os erros que cometemos no passado. E nós não temos que nos flagelarmos porque erramos. Gente, faz parte do aprendizado. A Terra, onde esse planeta maravilhoso que nós nos encontramos, ainda existe um instrumento implacável que se chama dor. E é esta dor que transforma o homem. E a existência humana nada mais é do que uma textura de hábito, ou seja, tudo aquilo que está impregnado em nós, no nosso ser, é como uma coxa de retalhos, um patchwork, mais chique falar patchwork, coxa de retalhos é o meu tempo, Então, um patchwork, onde eu vou costurando pedacinho em pedacinho. O que são esses pedacinhos? Aquilo que eu fiz no passado, de coisas boas, talvez o retalho seja um pouquinho menor. De coisas um pouco mais complicadas, o retalho já é um pouquinho maior. E eu vou montando, então, essa coxa de retalho a cada existência bendita. O nosso exercício, então, para sermos mais flexíveis com os nossos próprios erros, como também os erros dos outros, é transformar os retalhos da bondade, da caridade, da amizade, do amor cada vez maior. E os retalhos das nossas imperfeições cada vez menores. E este é o grande exercício. É para isso que nós somos chamados nessas reencarnações benditas que nós temos. Para acertarmos esses nossos erros, nós temos que estar ciente que sim, erramos, podemos errar, somos falhos, mas que acima de tudo nós buscamos a perfeição. E Deus, o Eterno Pai, está sempre conosco. Indivíduos intransigentes, são como investigadores que se apegam apenas a uma pequena parte de um todo como resultado final sobre a questão que estão tentando decifrar. Então, o que isso quer dizer? A metáfora que o Hamed nos coloca aqui é aquelas pessoas que se agarram numa parte da verdade ou naquilo que eles acreditam que sejam verdade. E aí fazem daquilo o seu estandarte, de ir à luta, de levar desfraudado essa bandeira à frente de qualquer coisa. E nós sabemos, gente, que as pessoas têm um jeito, uma maneira de ser. E quando fala do investigador, a lei brasileira, e não só a lei brasileira, a lei do homem, fala que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Então, quer dizer o quê? Dá para a pessoa o limitivo da dúvida. Vamos conversar, vamos entender o que aconteceu para chegar a um resultado. E se nós sairmos da esfera jurídica e irmos para a esfera residencial, é a mesma coisa. Nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, nossos pais, as pessoas que convivem fraternalmente ou não, o diálogo é muito importante. A conversa é essencial. E muitas vezes eu me coloco enquanto Carvalho. Eu estou falando, você escuta quando eu falo.
né? Enquanto progenitores, enquanto pais responsáveis e sérios que querem tomar uma ação para o norteamento daqueles em quem Deus nos deu provisoriamente como guarda, como coautores, sim, às vezes se faz necessário, né? Mas também não é porque você é pai que você não pode ouvir o filho. Não é porque você é vó que você tem que estar sempre coberto de razão. A gente tem que ter flexibilidade no diálogo. Saber ser firmes e saber sermos flexíveis. É complicado, mas podemos fazer. A natureza humana permite isso. Nós não somos um vegetal que é enterrado, fica fixo, não tem para onde ir. O vegetal, ele é fixo, ele não se locomove, né? A evolução que chega para o animal é que ele consegue se locomover. O vegetal é fixo. E o homem, além de se locomover, ele pode dialogar, pensar, refletir, se entender. E nós somos chamados a esse entendimento. Pois, sem erro, não há conhecimento. Sem conhecimento, não há evolução. E sem evolução, o homem não teria chegado ao estágio em que se encontra. A história da humanidade nos presenteia diversos exemplos que só através de tentativa e erro é que o homem consegue evoluir. Não foi na primeira marteladinha que os grandes escultores fizeram aquelas obras maravilhosas que a gente vai ver nos museus. Não foi nas primeiras pinceladas que os grandes pintores nos presenteiam também com obras com caráter assim maravilhosos. Mas na sua insistência, no seu preparo, a cada nova pincelada, a cada novo toque do martelo no sisal, ia polindo aquela pedra ou ia brilhando aquele quadro. Então, através desses erros e acertos e erros, é que a gente consegue sim evoluir. Oxalá um dia chegaremos num momento onde nós apenas vamos buscar acertar mais e errar menos, para que numa outra oportunidade, então, o erro já esteja fora de nós. Mas caminhamos juntos, né? Para que isso aconteça, depende único e exclusivamente de quem? De nós mesmos, das nossas ações. Temos que realmente sair do nosso lugar comum, sairmos da nossa zona de conforto, daquela situação de que, não, essa rocha está muito grande, esta aguinha que eu sou tão pequenininha, não consegue enfrentar, não consegue desviar. Não. Façamos acontecer. Nós somos capazes de tudo. Como assim? Quem falou? Quem pensa? Não sou eu que estou falando, gente. Jesus, quando olhando aos seus discípulos, indignado com a inoperância deles, pois ele dividiu em 2 e 2 e mandaram sair pelas ruas, pelas cidades, pregando a boa nova e curando os enfermos, e esses quando voltam, às vezes, com a decepção do fracasso, Jesus fala, né, que vocês poderiam fazer tudo isso que eu fiz e ainda mais. Nossa, né? Então olha a responsabilidade, né? Daí Jesus completa a sentença dizendo que vós sois deuses, né? Quer dizer o quê? Que há em nós a semente divina, que há em nós esse germe que cresce a cada dia, a cada nova oportunidade. Esse germe é o germe do amor. Este amor que impulsiona as pessoas. Este amor que nos dá a certeza do amanhã. Este amor que nos confere a bondade divina de saber que Deus é Pai e nos quer bem. Este amor que nos liberta. Liberta do quê? Do orgulho. Dessas ervas daninhas que procuram ocultar esta semente. O ódio, a inveja, o orgulho. E às vezes, despreparados ou ingênuos que somos, nós deixamos essas ervas daninhas começar a crescer entre nós. E quando essas ervas daninhas crescem no nosso caniço interno, que é o amor, ela vai se enrijecendo. Então a gente fica menos flexível.
Quão bom seria se todos nós pudéssemos olhar uns para os outros e perceber que você cometeu o erro e praticar a dádiva do perdão. Perdão, meu amigo, eu errei. Perdão, não fui forte o suficiente. Perdão pela minha falta de conhecimento. Se eu te magoei, se eu por acaso fiz algum mal, não foi a intenção verdadeira. Quando nós praticamos alguma coisa, ou pensamos alguma coisa, ou até imaginamos alguma coisa, e percebemos logo no instante seguinte do ato realizado o erro que cometemos, a falha que ocorreu, vai pesar onde, gente? A nossa consciência. E esta consciência é que vai nos despertar para o amanhã. Esta consciência de que, olha, não fui capaz de vencer esse obstáculo. Não fui capaz de enfrentar, mas eis-me aqui, Senhor. Como o centurião, quando foi buscar um amparo no Mestre Jesus, disse: eu não sou digno que entreis em minha morada. Então, muitas vezes, nós não somos dignos. Mas se nós nos prostramos, nos curvamos como caniço e pedimos perdão, eis aí uma grande oportunidade de nós, quando reerguermos com mais determinação, com mais fé, com mais esperança. Libertemos então das culpas, das eternas queixas, das comoções, da irritação, da agressividade e da frustração. Nossa, o Hamed pegou pesado agora, né? Ele está pedindo muito para nós, né? Libertarmos das culpas, das queixas, da irritação, da agressividade e da frustração. O cara não morou no Brasil, né? Definitivamente ele não é brasileiro, porque nós temos aí filas quilométricas para pagar a conta, contas quilométricas para a gente conseguir pagar, dinheiro faltando, muita coisa, né, gente? Como enfrentar tudo? E aí, você faz tudo com determinação, com fé, com esperança, com honra, e não consegue nada. Aí você olha para o lado assim, você vê aquele cara que não faz nada e consegue tudo, você fica, né? É o exercício. É mais um exercício que Deus nos coloca, de podermos vencer. E se Deus, porventura, nos colocou este exercício, o que é chamado de prova, é porque nós somos capazes de vencer. Porque ele não faria uma injustiça, ele não cometeria uma injustiça. Deus é justo, né? Ele é infinitamente justo e bom. Sendo assim, aquilo que está para mim é justo e é bom. Pena que eu não consigo enxergar. Né? Quem tem olhos de ver, que veja. Pena que eu não consigo enxergar que aquela figura que para ser o chefe, mãe, esposo, que está na minha vida, é para o meu aperfeiçoamento, para o meu burilamento. E aí eu aqueixo, eu reclamo, eu me frustro. E aí eu fico firme, porque a vida já me deu muita pancada, não é assim que se fala? Né? A vida já te deu muitas pancadas, então eu vou ganhando couraças. Não, gente. Olha, aqui nós temos uma boa parte do gênero masculino, nós somos todos contemporâneos, né? E a gente lembra daquela frase, né, que você é apanhado e vai falar, homem não chora. Né? Como assim homem não chora? Isso é um culto, né, machista que ficou impregnado em nós e não faz o exercício, né, da simplicidade. Então eu tenho que ser forte. Vem cá, vamos lá, tem que ser forte. Não, gente. Eu tenho que ser flexível. Eu tenho que, poxa, eu errei. Então tá, vamos resolver isso de uma outra maneira, tal. Mas muitas vezes, quantas vezes dentro de nós não forma um nó. E este nó, ele fica cada vez mais apertado, porque eu não consigo chegar para o meu pai, por exemplo, relações de dois homens, e falar, eu te amo. Que não pode falar, né? Ou então, ir até um pouquinho mais além de beijar o pai no fronte, fazer um ósculo nele. Não, né? Hoje é maravilhoso como isso mudou um pouco.
Hoje já existe uma aproximação, porque as gerações e gerações vão acontecendo. Até hoje, quando eu vejo a minha mãe, ela pede bênção para mim. É gozado, né? Bênção, filho, não foi bênção, né? Não sou eu que peço bênção para ela. Mas é uma questão de costume, né? Mãe, um beijo, daqui a pouco estaremos juntos. Então, a gente vê que é uma questão de tradição. Muitos de nós aqui tinham esse gesto de pedir bênção, não é verdade? Era uma coisa bonita, era uma coisa singela, né? Mas era uma flexibilidade daquela pessoa que reconhecia naquele ser algo que é maior. Ontem eu escutei um negócio que eu achei bem interessante, e aquilo que eu sempre comento, né? Se você aprende algo que é útil, distribua, não retém. Um comentário que eu achei bárbaro, que foi o seguinte: quando nós recebemos parabéns pelos nossos aniversários, parabéns pelo né? Nós temos que agradecer a quem? A mãe, né? Foi graças a ela que nós estamos aqui. Então, dê os parabéns para minha mãe, não para mim, porque foi ela que me gerou, que me pariu e eu estou aqui. Então, graças a ela, eu estou aqui. Eu aceito os parabéns, mas também cumprimente os nossos progenitores. Eu achei interessante essa colocação e pensei, poxa, acho que faz sentido sim. Porque quantas e quantas mães deixaram de ser mães por opção própria? Então, quantos e quantos espíritos deixaram de vir na Terra, cumprir a sua trajetória reencarnatória, porque a mãe interrompeu esse ciclo da vida. Então nós devemos muito, sim, por estarmos hoje aqui, e estarmos nessa nossa configuração, nesse momento, é porque a nossa mãe foi até o final. Então nós lembramos também, nesse momento, na mãe das mães, Maria, que também viu, compareceu, esteve ao lado de Jesus o tempo todo e sempre o apoiando, sempre tentando amenizar as suas dores. E eu acho que uma cena marcante, que não está em televisão, mas está no livro, onde após o açoite, era um costume da época, a mãe tinha que limpar o chão do sangue escorrido. Então você imagina a cena de uma mãe tendo que lavar o chão que o sangue do seu filho ficou. Eu falo e me arrepio todo. É forte. Então a força desta mulher, que era flexível, pois se prostrou diante da situação e falou: eis aqui a serva do Senhor, fazei de mim a tua vontade. Maravilhosa. Então, nós estamos aptos também a nos prostrarmos diante do Senhor e dizer do fundo de nossa alma: cumpra, Senhor, a tua e não a minha vontade. E muitas vezes nós não queremos assim. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E aí nós traçamos algumas ladainhas, fazemos algumas coisas. E quando, na oração dominical, nós rezamos a plenos pulmões, e naquela parte que perdoai as nossas ofensas, então até grita, perdoai as nossas ofensas. E a outra, o resto, como que é? Na razão direta que eu perdoo a quem me ofende. Então é a justiça divina. Você vai ser perdoado, sim, desde que você perdoe. É o exercício. Perdoa, Daí, Francisco de Assis, que estão aí do lado, que pede para perdoarmos mais do que sermos perdoados. Que possamos compreender mais que sermos compreendidos. E, logicamente, que possamos amar que sermos amados. E para terminarmos hoje a nossa participação nesta manhã de domingo, lendo o que Hamed nos dá como ensinamento, ele fala o seguinte: a providência celestial tem um plano só para nós, e as ventanias nos conduzirão aonde precisamos ir. Em certas ocasiões, é necessário retirar o remo das águas e confiar no timoneiro divino, ou seja, em Jesus. Estamos abertos às sugestões, observações. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Quer falar alguma coisa? O senhor Lourenço está assistindo a gente. Beijo, Lourenço. Ele manda bom dia para você. E aí ele faz uma colocação. Então, assim, fato de sermos inflexíveis e demasiadamente envolvidos com os pequenos obstáculos da reencarnação nos faz correr um sério risco de solaparmos o nosso progresso evolutivo.
Ele coloca isso. Né? Sempre com os seus apontamentos bem esclarecedores, bem elucidativos, o nosso irmão Lourenço nos chama a atenção, porque se formos inflexíveis, né, nós impediremos o nosso progresso. Ou melhor dizer, nós vamos retardar o nosso progresso. Então, cada ação nossa de rigidez, de falta de flexibilidade, a gente deixa de avançar, de andar, de caminhar em direção a uma evolução. Então, eu penso que cabe a cada um de nós buscarmos ajuda, buscarmos amparo, buscarmos momentos de reflexões internas para então entendermos dentro de nós existe um ser de luz. E esse ser de luz, ele está contido no amor divino. E este amor divino impulsiona ao progresso. E aí tem um amigo aqui de São Paulo, Carlos Alberto, ele perguntou assim: muita flexibilidade com os filhos pode atrapalhar na educação? Como o Espiritismo aborda esse tema? É bacana, né? É um tema que a gente fala, discute, comenta, analisa. Questão de geração, Carlos Alberto, né? Obrigado pela pergunta, Carlos Alberto. É uma questão de gerações e gerações. Nós temos lá, né, desde o começo do século. Vou um pouco mais para trás, Carlos Alberto. Eu vou chegar até o nosso glorioso Jean-Jacques Rousseau. Eu recomendo a leitura de Jean-Jacques Rousseau. E lá nós percebemos que o Rousseau já começa em pleno século XVI, XVII a ver a criança como um ser diferenciado. A criança, porque naquela época, né, os animais eram maiores do que as crianças lá, né? Então ele percebe que a criança é um ser que tem muito a acrescentar, a dar, a poder contribuir para o progresso da humanidade. Tendo respeito, ouvindo e caminhando juntos. Passado-se um bom tempo, várias e várias escolas pedagógicas foram seguindo várias vertentes, mas a gente percebe, né, se nós pegarmos então aquele povo que nós chamamos de civícolas, né, aqueles que são, entre aspas, selvagens, né, mas o selvagem, eles não fazem suas necessidades fisiológicas no rio que ele bebe água. Né, interessante isso, o homem vai lá e destrói tudo, pois bem, homem branco, né? Então esses selvagens, eles têm um modo de educar que para nós a gente fica meio constrangedor. Né? A criança que está por volta dos seus 11, 12 anos, ele enfia a mão dentro de uma luva cheia de formigas saúde, aquelas coisas, e tem que ficar lá durante algum tempo e ficar resistindo. Mas isso é um processo, né? É uma passagem, um ritual de passagem para eles, que faz significado para a cultura deles. E tem tantos outros aí, né? Só que eles não agridem seus filhos. Eles não batem nas crianças quando cometem algum erro. Ensina e respeita. Ao longo do tempo, ao longo do século, nós estamos vendo que de gerações em gerações, as formas de educar as crianças foram diversas. Eu posso falar de cátedra, por uma vez que eu sou um educador, a minha profissão é professor, a maioria de vocês já sabe. Então eu olho para essas pessoas que vêm até mim e falo, uau, onde nós vamos parar? Isso que eu trato apenas com crianças de 20, 22 anos, não são crianças, né, de tenra idade ou adolescentes. Ou seja, já passou por tudo que tinha passado, já que tinha que melhorar, nunca melhorou. Então o negócio que vem já mais lapidado. Às vezes, e muitas vezes, com uma lapidação negativa. Então a gente percebe, querido, que ser tão flexível assim, às vezes não funciona. Nós temos, conforme foi dito aqui, temos a energia do amor. O seu não. O seu sim. E é complicado quando o pai ou a mãe fala não e o pai e a mãe falam sim. Não, então tem que estar no acordo, né? Então, vamos falar não para a criança? Vamos, os dois são não. Vamos falar sim para ela? Os dois são sim. Porque quando um fala não e outro fala sim, a criança está em cima da cocada preta. Opa, estou mandando. E ela vai trabalhando ali. Então, nós sabemos que esses seres de luz que Deus nos presenteia, cada vez mais vem, né, essa geração, né, bem voltada, bem focada, com a sua proposta de vida muito esclarecido. Então, se nós não nos adaptarmos a essa evolução, a essa situação, nós vamos até prejudicar o crescimento desses seres nessa atual reencarnação. Contudo, nós não podemos jamais deixar de cumprir o papel de pai.
Ser pai, ser mãe, ser pais, né? É saber amar, é educar, é ensinar o caminho, dando, acima de tudo, exemplos. Jesus ensinou, educou, dando exemplos. Quando falou, deixai vir as minhas criancinhas, aproveitou o inciso de falar, todo aquele que tiver a pureza da alma da criança, este entrará no reino dos céus. Quando ensinou, quando caminhou entre as mulheres, entre os enfermos, entre os ladrões, quando escolheu os 12, havia todo tipo de homens lá dentro, dentre os 12, desde o cobrador de imposto, desde o totalmente sem noção, ignorante, sem foco nenhum, né, como Pedro era no início, né, ele era um carvalho empedrecido até, tanto que Jesus faz essa analogia, tu é pedra, né? E a gente percebe então, porque dentro daquela pedra tinha um coração maravilhoso que Jesus enxergou. E o homem, quando percebeu a força desse ser, sim, você vai ser pescador de homens e não de peixes. Então é essa educação, meu querido Carlos, que nós temos que dar para as crianças. Não podemos deixá-las dominar a situação, porque a criança não sabe ainda muitas coisas. Então cabe a nós ensiná-las, educá-las, direcioná-las com amor. E quando necessário, com energia, mas a energia do amor, né? Falando, mostrando e, acima de tudo, dando o exemplo. E para terminarmos esses exemplos, aquela célebre situação onde os pais reprimem, né, às vezes até severamente a criança porque ela fez uma mentira, cometeu uma mentira, um ato assim, aí passado algum tempo, a criança já meio travou, menti, acabei estudando para mim e tal, aí toca o telefone, é a cunhada e a mãe fala que eu não estou. Como assim, né? Acabei de ser repreendido porque agora ela me ensina a mentir, então a criança fica, então, seja único, seu sim, sim, seu não, não, mas sempre utilizando o amor. Eu que agradeço a todos, estou com o meu coração em júbilo de ver esta casa, não apenas nessa configuração física material, mas acima de tudo, poder enxergar a configuração física e espiritual. Fique em paz. Então, antes de nós irmos para o passe, a gente faz 1 minuto de uma nova elevação de pensamento. Quem se sentir mais à vontade fechando os olhos, ajuda a nos conectar para mandarmos as nossas vibrações de amor, fazemos a nossa parte. Nós que tanto recebemos, principalmente porque vemos os nossos irmãos aí pelas ruas numa situação tão pior que a nossa, deixemos esse minuto, dediquemos esse minuto agora no nosso domingo de manhã a elevar os nossos pensamentos e mandar as nossas vibrações de amor a esses nossos irmãos. Pelas ruas, pelos asilos, pelos hospitais, pelos orfanatos. Irmãos que passam pelas suas provas e expiações, como falou aqui o nosso expositor, que se resignem, que tenham também o seu minuto de pensamento em Deus, para que possam passar pelas suas dificuldades aqui. Nosso expositor também muito bem falou aqui dos políticos, a quem também nós mandamos essa vibração. Principalmente num ano desse aqui, de eleição, em que se trocam alguns cargos e outras pessoas assumem essas responsabilidades, se pelo menos um puder ter um pouco de pensamento limpo, 1 minuto de pensamento em Deus, pode fazer alguma coisa boa por esse povo, por esses para quem nós mandamos as nossas vibrações e por nós mesmos. Vibramos também pelos nossos caminhos, o caminho de cada um de nós, na nossa vida, a nossa família, na nossa casa, nos nossos trabalhos, aquelas pessoas a quem um dia nós magoamos, que um dia nos magoaram, que um dia nos ofenderam. Se nós não conseguimos ainda perdoar, que possamos ao menos não desejar mal, ao menos não nos prendermos, como disse nosso amigo Lourenço, nesses pequenos obstáculos da nossa reencarnação. Façamos uma vibração especial por aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar, aquele conhecido que hoje passa por um momento difícil, seja de dificuldade material, espiritual, psicológica, emocional. Mandemos
as nossas maiores luzes, porque todos nós, como disse um dia o nosso Mestre Jesus, carregamos muita luz dentro de nós. Então façamos com que essa luz chegue até esses nossos amigos, esses nossos irmãos, esses nossos familiares, na forma de um abraço carinhoso, para aquecer o espírito e o coração desses nossos queridos companheiros aí de encarnação. Por fim, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de termos saído com saúde de casa, de dedicarmos essa hora, uma hora só da nossa semana, a algo tão maior, a algo tão bom, que é a nossa própria evolução e a evolução do nosso próximo, porque onde nós estivermos, nós vamos levar, nós vamos propagar esses bons sentimentos, esses bons pensamentos. Que tenhamos uma semana de luz, de muita paz, de muito amor e muita fé em Deus. Assim seja.